Faltava apenas uma semana para o Natal, e depois do trabalho, passei na loja para pegar um presente para Shelley. Eu já sabia o que ela queria, um perfume novo que ela tinha mencionado algumas vezes, então imaginei que seria perfeito. Eu tinha imaginado que passaríamos o Natal em casa, mas, como sempre, Shelley tinha outros planos. Todo ano, ela nos implorava para irmos para a casa dos pais dela na cidade vizinha. Eu nunca quis ir. Eu gostava da ideia de um Natal tranquilo em casa, mas não queria discutir, então cedi. Eu trabalhava em um banco, lidando principalmente com empréstimos e hipotecas, enquanto Shelley dava aulas de inglês em uma escola. Ela amava crianças, mas não estava interessada em ter nenhuma, apesar de ter 37 anos, apenas um ano mais velha que eu. Ela estava decidida a não começar uma família, e a essa altura, eu já tinha parado de tocar no assunto. A semana antes do Natal era sempre movimentada. Shelley já tinha comprado presentes para seus pais e irmão, e na véspera do feriado, fizemos as malas e saímos cedo de manhã. A neve estava caindo forte, deixando as estradas escorregadias. Eu tinha sugerido pegar o trem, mas Shelley odiava trens e me convenceu a dirigir. A viagem não foi fácil, no entanto. Ficamos presos em um monte de neve e um trator teve que nos tirar de lá. Parecia que tudo estava dando errado, como se o universo estivesse tentando nos impedir de chegar até os pais dela. Mas finalmente chegamos tarde da noite, cansados, mas aliviados. A família dela tinha esperado por nós, nos cumprimentando com sorrisos calorosos, apesar da hora. No dia seguinte, manhã de Natal, trocamos presentes depois do almoço e decidimos dar uma volta pela cidade. Shelley ficou encantada com o perfume que eu dei a ela, enquanto eu ganhei mais uma gravata. Já tinha virado uma tradição Shelley me dar gravatas que eu nunca usei. Ela sempre dizia que não havia necessidade de me mimar com presentes porque eu era um homem, e homens não precisam de muita coisa. Eu não discutia, não esperava muito dela de qualquer maneira. Nós andávamos pelas ruas cobertas de neve, Shelley sorrindo e rindo. Esta era sua cidade natal, e ela tinha muitas memórias aqui. Ao longo do caminho, encontramos alguns de seus antigos colegas de classe, Rose e Mason. O reencontro foi alegre, cheio de abraços e risadas. Eles nos convidaram para jantar na noite seguinte e Shelley concordou rapidamente. Não me importei, era tudo parte de mantê-la feliz. Na noite seguinte, pedimos pizza e pegamos um pouco de vinho para levar conosco para a casa de Rose e Mason. Quando chegamos, percebi que não era apenas um jantar, eles estavam dando uma festa com cerca de 20 convidados. A casa era grande, de 3 andares, e havia um churrasco do lado de fora, crianças brincando na neve e os convidados enchendo cada canto da casa. Shelley parecia estar em seu elemento, conversando, especialmente com Mason. Eles não saíram do lado um do outro a noite toda, não pensei muito nisso na hora. Afinal, eles estavam apenas se atualizando. Então, do nada, uma mulher que eu não conhecia se inclinou e sussurrou no meu ouvido. Ela me disse que Shelley e Mason tiveram um caso muito intenso antigamente. Eles namoraram por um longo tempo e Shelley estava convencida de que Mason iria pedi-la em casamento. Mas Mason estava envolvido com Rose na mesma época. Quando Rose engravidou, Mason a pediu em casamento, deixando Shelley de coração partido. Eu não queria acreditar. Mas quando a mulher se afastou, vi Shelley e Mason juntos novamente, e algo na maneira como eles estavam falando me deixou desconfortável. Naquela noite, em nossa caminhada de volta para casa, Shelley estava estranhamente quieta, ela parecia perdida e pensativa, não mais a mulher alegre que eu tinha visto antes. Nós deveríamos ficar com os pais dela por mais alguns dias, mas Shelley de repente insistiu que eu fosse para casa dizendo que ela tinha que levar a mãe dela ao médico. Não fazia muito sentido, mas eu não discuti. Voltei ao trabalho como planejado, deixando Shelley para trás. 3 dias depois, recebi uma ligação da mãe de Shelley, me dizendo para ir buscá-la e levá-la para casa, sem nenhuma explicação. No fim de semana, voltei dirigindo, tentando juntar as peças do que tinha acontecido. Quando cheguei, Shelley não estava lá. A mãe dela estava chorando e o pai parecia estar carregando o peso do mundo nos ombros. Meus pais também estavam lá, silenciosos e preocupados. Finalmente, minha mãe quebrou o silêncio perguntando se eu sabia sobre Shelley e Mason.
Eu disse a ela que tinha ouvido algo recentemente, então, a verdade veio à tona, e me atingiu como um trem de carga. Shelley amou Mason todo esse tempo. Todo ano ela voltava para casa no Natal, esperando vê-lo, e este ano ela finalmente conseguiu o que queria. Depois daquela festa, eles começaram a se ver secretamente. Os pais de Shelley descobriram por ninguém menos que a própria Rose, ela os pegou juntos em sua casa. No meio do dia, quando as crianças estavam na escola, Rose foi até os pais de Shelley, pedindo que eles colocassem razão na filha, para fazê-la deixar Mason em paz. Mas Shelley não quis ouvir, ela estava decidida a ficar com Mason, não importa o que acontecesse. Enquanto eu estava sentado ali ouvindo tudo isso, eu não sabia o que eles esperavam que eu fizesse. Shelley era uma mulher adulta, e se ela sempre amou outro homem, o que eu deveria fazer? Arrastá-la para longe à força? Nós não seríamos felizes de qualquer maneira, como poderíamos, sabendo que ela não me amava? Eu me levantei, pronto para ir embora, como eu fiz, a mãe de Shelley me atacou, me acusando de desistir muito facilmente, de não lutar pela minha esposa, de não ser um homem de verdade. Ela até disse que eu deveria ir e dar um soco na cara de Mason. Não discuti com ela, apenas fui embora, pedi o divórcio e tentei seguir em frente. Estranhamente, enquanto me afastava, me senti mais leve, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. A estrada à frente era incerta, mas eu estava pronto para o que viesse a seguir. Quando voltei para casa, tentei me acomodar na minha rotina, mas nada parecia o mesmo, minha casa parecia vazia, embora nada tivesse mudado por dentro. Me peguei olhando para as pequenas coisas que Shelley tinha deixado para trás, um cachecol no cabideiro, sua caneca favorita na cozinha. Era como se ela ainda estivesse lá, assombrando o lugar com memórias que eu não queria revisitar. Eu não conseguia me obrigar a jogar as coisas dela fora ainda, parecia demais, muito definitivo. O trabalho era uma distração bem-vinda, os dias eram longos e eu me enterrei em tarefas, tentando não pensar em Shelley ou no que tinha acontecido, mas não importava o quanto eu tentasse, não conseguia impedir que os pensamentos se infiltrassem quando eu estava sozinha. Comecei a ficar até tarde no escritório, não porque tinha muito trabalho para fazer, mas porque não queria voltar para aquela casa vazia. Era mais fácil estar perto de outras pessoas, mesmo que estivéssemos apenas falando sobre taxas de juro e aprovações de hipotecas. Uma tarde, enquanto eu estava terminando alguns papéis, recebi uma ligação da minha sogra. Ela ainda estava chateada, mas mais calma agora. Ela me disse que Shelley não estava bem. Aparentemente, depois que eu fui embora, as coisas pioraram rápido. Mason tinha esfriado e estava evitando Shelley, não atendendo suas ligações. Rose o confrontou, e parecia que a faísca entre ele e Shelley tinha acabado. Shelley estava uma bagunça, chorando o tempo todo, mal comendo, e agora ela estava grávida. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Ela estava carregando o filho de Mason. Eu não sabia o que dizer. Então eu apenas ouvi enquanto sua mãe falava sobre o quão preocupadas elas estavam, e como elas não sabiam o que fazer. Ela perguntou se eu poderia ir falar com Shelley, tentar argumentar com ela. Concordei, embora não tivesse certeza do porquê. Talvez uma parte de mim se sentisse responsável, ou talvez eu só quisesse ver por mim mesmo que tipo de destroços restavam do nosso casamento. Na manhã seguinte, voltei para a casa dos pais de Shelley. A neve tinha parado, mas as estradas ainda estavam um pouco traiçoeiras. Quando cheguei, a tensão no ar era palpável. Sua mãe parecia não dormir há dias, e seu pai apenas assentiu para mim, cansado demais para dizer muita coisa. Shelley estava em seu antigo quarto. Eu não tinha estado lá muito, mesmo durante nossas visitas. Era seu espaço cheio de livros antigos, alguns posteres de sua adolescência e uma pequena coleção de bichos de pelúcia na cama. Quando entrei, ela estava sentada perto da janela, olhando para a paisagem nevada. Ela não se virou para olhar para mim, mas sabia que eu estava lá. Eu não sabia como começar, então perguntei como ela estava. Ela deu de ombros, ainda olhando pela janela, com as mãos apoiadas na barriga. Depois de um longo silêncio, ela finalmente falou, sua voz monótona e sem emoção. Ela disse que sentia muito por nunca ter pretendido que nada disso acontecesse. Ela não olhou para mim enquanto falava, apenas continuou olhando pela janela. Ela disse que Mason não queria mais nada com ela, e que ela não sabia o que fazer com o bebê. Eu não tinha nenhuma palavra de conforto para ela, não consegui me obrigar a oferecer simpatia.
Em vez disso, disse a ela a verdade que eu estava farto dela, farto do casamento e farto de tentar descobrir como fazer algo funcionar que estava quebrado há muito tempo. Eu disse a ela que estava seguindo em frente, que estava pronto para começar uma nova vida e que ela precisava descobrir o que queria fazer sozinha. Shelley não chorou, não reagiu muito, ela apenas assentiu, ainda olhando pela janela. Fiquei ali por um tempo esperando por algo, raiva, tristeza, qualquer coisa, mas ela apenas ficou ali sentada, como se já tivesse se resignado a esse destino. Finalmente me virei e saí da sala, e foi isso. Não havia mais nada a dizer. De volta ao carro, senti uma estranha mistura de emoções. Uma parte de mim sentiu pena dela, mas outra parte sentiu-se aliviada. Era como se eu finalmente tivesse fechado um capítulo que deveria ter terminado há muito tempo. Voltei para casa dirigindo, tentando me livrar do encontro, mas a expressão vazia de Shelley ficou comigo. Eu sabia que estava fazendo a coisa certa ao seguir em frente, mas isso não tornou a situação menos trágica. Nas semanas seguintes, concentrei-me em colocar tudo em ordem para o divórcio. A papelada era bem direta, mas o processo ainda parecia pesado. Tínhamos construído uma vida juntos e agora eu estava desmantelando-a, pedaço por pedaço. Passei muito tempo pensando sobre o que deu errado, mas não havia uma resposta única. Foi apenas uma longa série de pequenas rachaduras que eventualmente nos separaram. Sextas-feiras eram dias curtos de trabalho e geralmente saíamos para beber depois. Naquela sexta-feira, no entanto, as coisas tomaram um rumo diferente. Logo após o almoço, a notícia se espalhou pelo banco de que algo estava acontecendo lá embaixo. Fui verificar e descobri que 3 homens armados tinham feito uma de nossas caixas de refém, exigindo que ela abrisse o cofre. O lugar estava um caos, com policiais por todos os lados tentando negociar com os ladrões. Foi surreal, como algo saído de um filme. A situação durou horas, mas felizmente ninguém se machucou. Os ladrões foram presos e a mulher ficou abalada, mas ilesa. A coisa toda me deixou desconfortável, no entanto. Foi um lembrete gritante de quão frágil a vida pode ser, quão rápido tudo pode mudar em um instante. Mais tarde naquela noite, enquanto eu estava sentado em minha casa silenciosa, Rose me ligou. Aparentemente os pais de Shelley deram meu número a ela. Ela estava chorando, pedindo ajuda. Ela me disse que Shelley não estava lidando bem, que ela estava desmoronando. Ela perguntou se eu poderia ir falar com ela de novo, mas não vi sentido. Shelley tinha feito suas escolhas e agora estava lidando com as consequências. Ainda assim, me senti mal por Rose. Ela mesma estava em uma posição terrível, lidando com a infidelidade do marido e tentando manter a família unida. Depois de alguma hesitação, concordei em ir ver Shelley mais uma vez. Quando cheguei, mal a reconheci. Ela havia perdido peso e havia olheiras sob seus olhos. Ela parecia exausta, desgastada pelo estresse de tudo isso. Mas o que mais me impressionou foi o olhar em seus olhos, desespero misturado com uma espécie de resignação maçante. Ela me disse que ficaria com o bebê, que queria fazer isso sozinha, mas Mason deixou claro que não queria ter nada a ver com ela ou com a criança. Ele tinha terminado com ela, e ela foi deixada para juntar os pedaços. Não havia muito que eu pudesse fazer por ela. Ofereci-me para ajudar onde pudesse, mas sabia que não faria diferença. O dano estava feito, e ela estava enfrentando um futuro que estava longe do que havia imaginado. Percebi então que minha presença não estava ajudando, que eu era apenas um lembrete de tudo o que ela havia perdido, então fui embora sabendo que esta seria a última vez que haveria naquela casa, naquela vida que uma vez compartilhamos. Enquanto eu dirigia para longe, o peso de tudo o que tinha acontecido se acomodou em meus ombros. Não era apenas o fim de um casamento, era o fim de uma parte da minha vida. Mas, enquanto eu deixava tudo para trás, senti uma sensação de encerramento, uma finalidade que era triste e libertadora. Conforme minha vida começou a seguir em frente depois daquela última visita a Shelley, eu me joguei ainda mais no trabalho, ficando até tarde e assumindo projetos extras para manter minha mente ocupada. O silêncio da minha casa se tornou algo a que me acostumei, embora eu não pudesse deixar de notar o quão vazia ela parecia às vezes. Minha vida tinha se tornado uma série de rotinas e eu gostava assim,
mantinha as coisas previsíveis, seguras e evitava que meus pensamentos vagassem muito. Cerca de uma semana depois, algo inesperado aconteceu. Eu estava no trabalho, focado em uma montanha de papelada, quando meu telefone tocou, era um número desconhecido e eu quase não atendi. Mas algo me fez atender. Olá, eu disse meio distraído, enquanto continuava a digitar com a outra mão. Curte, é Rose. A voz do outro lado disse, trêmula e tensa, ela não soava como ela mesma, o que me deixou nervoso imediatamente. Rose, o que está acontecendo? Eu perguntei, deixando meu trabalho de lado, sentindo uma sensação de pavor se aproximando. É Shelley, ela se foi, Rose disse, sua voz embargada. O que você quer dizer com sumiu? Eu perguntei, as palavras não faziam sentido na minha cabeça. Ela deixou um bilhete e simplesmente desapareceu. Nós procuramos em todos os lugares, mas não conseguimos encontrá-la. Mason também está tentando falar com ela, mas ela não está atendendo às ligações de ninguém. Estou com tanto medo, Curte, não sei o que ela vai fazer. Fiquei ali, atordoado, sem saber como responder. Shelley estava em uma espiral, eu sabia, mas isso estava além de tudo que eu esperava. Pedi mais detalhes a Rose, tentando juntar as peças do que tinha acontecido, mas ela não tinha muito para prosseguir. O bilhete que Shelley deixou não dizia para onde ela estava indo ou o que planejava fazer, apenas dizia que ela não aguentava mais, que precisava se afastar de tudo. Rose estava frenética, e por mais que eu quisesse me distanciar da situação, não conseguia ignorá-la. Shelley pode ter sido minha ex, mas eu não queria que nada de ruim acontecesse com ela. Eu disse a Rose que ajudaria a procurá-la, embora eu não tivesse ideia de onde começar. Liguei para alguns amigos de Shelley, esperando que um deles tivesse ouvido falar dela, mas ninguém sabia de nada. Eu até dirigi pela cidade verificando lugares que eu achava que ela poderia ir, mas era como se ela tivesse desaparecido no ar. Conforme as horas passavam, comecei a temer o pior. Finalmente, tarde da noite, Rose me ligou de volta. Shelley tinha sido encontrada, ela estava em um motel nos arredores da cidade. Rose e Mason tinham ido buscá-la. Perguntei se eu deveria ir, mas Rose disse que estava sob controle. Eu podia ouvir o alívio em sua voz, mas havia algo mais pesado, mais complicado. No dia seguinte recebi outra ligação, dessa vez era do Mason. Ele parecia diferente, mais composto do que quando nos conhecemos, mas havia uma rispidez em seu tom que me colocou em guarda. Curte, preciso falar com você, Mason disse sem se importar com gentilezas. Claro, respondi, me perguntando do que se tratava. Shelley está bem? Ela está bem, ele disse, embora seu tom sugerisse o contrário. Eu queria me desculpar por tudo, pelo que aconteceu entre mim e Shelley. Não era para ter acontecido dessa forma. Eu não sabia o que dizer. Um pedido de desculpas não mudaria nada, não desfaria a bagunça que tinha sido feita, mas eu podia dizer que Mason estava lutando, tentando encontrar as palavras certas, tentando dar sentido às suas próprias ações. Eu sei que eu errei, Mason continuou, eu machuquei Rose, eu machuquei Shelley também, eu não percebi o quanto de dano eu estava causando até que fosse tarde demais. Suas palavras pairaram no ar e eu deixei o silêncio se estender, não querendo tornar isso fácil para ele. Finalmente eu disse, está feito agora, Mason, qual é o sentido disso? Eu só queria que você soubesse que eu terminei com tudo isso. Estou tentando consertar as coisas com Rose e preciso me concentrar na minha família. Shelley tem muito o que resolver e eu não posso mais fazer parte disso. Eu não tinha certeza se acreditava nele, mas não havia mais nada a dizer. Tudo bem, eu disse finalmente, boa sorte com isso. Sim, você também, Mason, respondeu antes que a linha ficasse muda. Fiquei ali sentado com o telefone ainda na mão, sentindo uma mistura de raiva e alívio. Mason estava se afastando, mas era tarde demais para importar. O dano já estava feito e agora estávamos todos tentando juntar os pedaços à nossa maneira. Nos dias que se seguiram, a mãe de Shelley me manteve atualizado. Shelley estava de volta à casa dos pais. Embora estivesse fisicamente bem, ainda estava em um lugar ruim emocionalmente. Eles estavam fazendo tudo o que podiam para ajudá-la, mas ela não estava respondendo muito. Ela se tornou uma casca da mulher que eu conheci, e eu não conseguia deixar de sentir pena dela mesmo depois de tudo. Apesar do caos de tudo, comecei a encontrar alguma aparência de normalidade. Eu sabia que não era saudável ficar até tarde no trabalho todas as noites.
Então comecei a sair mais cedo tentando recuperar um pouco da minha vida. Eu fazia caminhadas à noite apenas para clarear minha cabeça, e isso ajudava. O ar estava frio e revigorante, e o simples ato de caminhar, sem destino em mente, era estranhamente relaxante. Uma noite recebi uma ligação do meu advogado, os papéis do divórcio tinham passado e tudo estava finalizado, era oficial. Eu não era mais um homem casado, não sentia a onda de liberdade que esperava, mas havia uma sensação silenciosa de encerramento, uma linha traçada sob aquele capítulo da minha vida. Naquela mesma noite, enquanto eu relaxava com um copo de uísque, o telefone tocou novamente, quase não atendi, mas a curiosidade levou a melhor, era um número que eu não reconheci. Olá, eu disse cautelosamente. Curte, é Rose de novo, veio a voz do outro lado, desculpe incomodá-lo, mas preciso lhe pedir um favor. Isso foi inesperado, o que está acontecendo? Perguntei, tentando avaliar a situação. Não sei como dizer isso, mas Shelley não está bem, ela está falando sobre fazer algo drástico, e não acho que ela esteja pensando direito. Eu tentei tudo o que pude, mas ela não me escuta, nem Mason, nem os pais dela, eu sei que vocês não estão mais juntos, mas você é a única pessoa que ela pode escutar. Eu respirei fundo, sentindo o peso do que ela estava perguntando, a última coisa que eu queria era ser arrastado de volta para os problemas de Shelley, mas eu não podia ignorar a seriedade do que Rose estava dizendo. Tudo bem, eu disse finalmente, eu vou falar com ela. Na manhã seguinte, voltei para a casa dos pais de Shelley, sem saber o que dizer ou como ela reagiria. Quando cheguei, a mãe de Shelley me encontrou na porta, ela parecia exausta, mas forçou um sorriso e me agradeceu por ter vindo. Shelley estava na sala de estar, sentada no sofá e olhando fixamente para a TV, ela mal reagiu quando entrei, apenas me deu uma rápida olhada antes de desviar o olhar novamente. Sentei-me em frente a ela esperando que ela dissesse algo, mas ela não disse. O silêncio era espesso, desconfortável. Shelley, comecei, sem saber como começar. Rose me disse que você não está indo muito bem. Ela não respondeu, apenas continuou olhando para a TV, eu esperei esperando que ela dissesse alguma coisa, qualquer coisa, mas ela ficou em silêncio. Olha, eu disse me inclinando para a frente. Eu sei que as coisas estão difíceis agora, mas você não pode simplesmente desistir. Você precisa pensar no bebê, no seu futuro. Você tem pessoas que se importam com você, que querem ajudar. Ainda sem resposta. Senti uma onda de frustração, mas a reprimi. Shelley, você precisa sair dessa. Você cometeu um erro, mas isso não significa que sua vida acabou. Você tem uma chance de consertar as coisas, de seguir em frente. Mas você não pode fazer isso se continuar excluindo todo mundo. Ela finalmente olhou para mim, e havia algo em seus olhos que fez meu peito apertar. Era um olhar de profundo desespero, misturado com um tipo de desesperança que me assustou. Não sei como seguir em frente, ela disse baixinho, sua voz mal acima de um sussurro. Você começa aceitando o que aconteceu e decidindo fazer o melhor com o que você tem agora, eu disse. Não é fácil, mas é o único caminho a seguir. Você não pode mudar o passado, mas pode decidir o que fazer com seu futuro. Ela me encarou por um longo momento e então assentiu lentamente. Não sei se consigo fazer isso sozinha, ela disse, com a voz trêmula. Você não está sozinha, eu disse firmemente, você tem sua família e tem pessoas que se importam com você, mas você tem que estar disposta a deixá-las ajudar. Shelley não disse mais nada, mas eu pude ver algo mudando em sua expressão, um pequeno lampejo de determinação. Não foi muito, mas foi um começo. Saí logo depois, esperando que minhas palavras tivessem causado algum impacto. Enquanto dirigia para longe, senti uma mistura de alívio e incerteza. Eu tinha feito o que podia, mas o resto era com Shelley. Eu tinha minha própria vida para reconstruir e sabia que não podia mais carregar os fardos dela. Conforme os dias se transformavam em semanas, comecei a sentir uma sensação de paz que estava faltando há muito tempo. Minha vida era mais simples agora, com menos complicações. Eu encontrava alegria em pequenas coisas, como cozinhar uma refeição, ler um livro, dar uma volta no parque. Até me reconectei com alguns velhos amigos, algo que não fazia há anos. Um dia no banco, uma cliente entrou e chamou minha atenção. Ela era diferente de qualquer pessoa que eu já tinha conhecido, inteligente, engraçada e genuinamente gentil.
Nós falamos de negócios, mas havia algo mais, uma conexão que parecia fácil e natural. Quando perguntei se ela gostaria de tomar um café algum dia, ela sorriu e disse que sim. Era o começo de algo novo, e pela primeira vez em muito tempo, me senti esperançoso sobre o futuro. Eu sabia que não podia apagar o passado, mas podia aprender com ele e seguir em frente. A vida era cheia de segundas chances, e eu estava pronto para aproveitar a minha. O inverno lentamente deu lugar à primavera, e com ela minha vida começou a parecer um pouco mais administrável. Eu estava saindo com a mulher que conheci no banco, o nome dela era Emily, e as coisas estavam indo bem. Nós fomos devagar, ambos cautelosos depois de relacionamentos passados que não terminaram bem. Emily foi compreensiva sobre tudo o que eu passei, e eu apreciei isso mais do que ela sabia. Foi revigorante passar um tempo com alguém que não carregava a bagagem da minha vida antiga e que poderia me ajudar a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Enquanto isso, a situação com Shelley permanecia em segundo plano, mas não dominava mais meus pensamentos. Os pais dela me mantiveram informado, embora eu tentasse manter distância. Shelley ainda estava morando com eles, trabalhando em seus problemas. Eu ouvia trechos sobre ela recebendo aconselhamento, sobre ela tentando fazer planos para o bebê, mas não procurei detalhes. Eu estava farto de fazer parte da vida dela e queria me concentrar em construir algo novo para mim. Então, um dia, Rose ligou novamente. Dessa vez não havia nenhuma ponta frenética em sua voz, apenas um tom cansado que me dizia que ela estava cansada de tudo o que tinha acontecido. Ela perguntou se poderíamos nos encontrar e, embora eu hesitasse, concordei. Nós nos encontramos em um pequeno café na cidade, um lugar longe o suficiente de onde costumávamos ir que não parecia parte da velha rotina. Rose parecia cansada, mas conseguiu dar um pequeno sorriso quando me viu. Pedimos café, e depois de alguns minutos de conversa fiada, ela foi direto ao ponto. Estou indo embora, Mason, ela disse com a voz calma, mas firme. Não fiquei surpreso depois de tudo o que aconteceu, parecia inevitável. Desculpe, eu disse sem saber o que mais dizer. Não fique, ela respondeu balançando a cabeça. Já passou da hora. Eu deveria ter feito isso anos atrás, mas continuei, esperando que as coisas mudassem. Elas não mudaram e depois do que ele fez com Shelley, bem, não há como voltar atrás. Eu assenti entendendo sua decisão. Rose tinha passado pelo inferno, e eu admirava sua força por finalmente fazer uma escolha que lhe permitiria seguir em frente. Mason se foi, ela continuou. Ele fez as malas e foi embora. Acho que ele está ficando com alguns amigos em outra cidade, mas sinceramente não me importo. Estou focando nos meus filhos agora, em dar a eles a estabilidade que precisam. Admirei sua determinação. Não deve ter sido fácil, mas ela parecia determinada a recompor sua vida. Conversamos por mais um tempo, colocando o papo em dia sobre outras coisas, mas estava claro que essa reunião não era só sobre sua situação com Mason. Ela tinha outra coisa em mente. Como está Shelley? Ela perguntou cuidadosamente. Dei de ombros. Ela está se virando, eu acho. Os pais dela dizem que ela está melhor, mas eu não tenho me envolvido muito. Rose assentiu mordendo o lábio. Ela tem perguntado sobre você. Olhei para ela surpreso sobre mim. Sim, Rose disse mexendo seu café distraidamente. Ela quer falar com você, mas não sabe como pedir. Ela tem vergonha, Curti. Ela sabe que errou, mas está tentando descobrir como consertar as coisas. Suspirei sem saber como responder. Eu tinha seguido em frente, ou pelo menos estava tentando, e a última coisa que eu queria era ser puxada de volta para o drama de Shelley. Não sei se ainda há algo a dizer. Eu finalmente disse que estamos divorciados. Está feito. Estou seguindo em frente, e ela também deveria. Rose assentiu novamente, mas eu percebi que ela não estava satisfeita com minha resposta. Eu entendo isso, Curti. Eu realmente entendo, mas acho que ela só precisa de um encerramento. Você sabe que ela precisa ouvir de você que realmente acabou, para que ela possa finalmente deixar ir. Eu não respondi imediatamente, mas suas palavras ficaram comigo. Encerramento. Talvez fosse disso que nós dois precisávamos. Algo para pôr fim às perguntas persistentes. Para garantir que nós dois poderíamos ir embora sem nenhum assunto inacabado pairando sobre nós.
Vou pensar sobre isso, eu disse eventualmente, mas não posso fazer promessas. É tudo o que estou pedindo, Rose disse com um pequeno sorriso. Terminamos nosso café, e quando nos separamos, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo ainda estava sem solução. Talvez Rose estivesse certa. Talvez eu precisasse falar com Shelley uma última vez para realmente fechar este capítulo da minha vida. Poucos dias depois, eu me vi dirigindo de volta para a casa dos pais de Shelley. Eu não tinha ligado antes. Não queria dar a ela, ou a mim muito tempo para pensar sobre isso. Eu só apareci esperando que não fosse um erro. Shelley estava no quintal sentada em um banco, sob um grande carvalho. Ela olhou para cima quando me viu surpresa, piscando em seus olhos seguida por outra coisa, alívio talvez. Eu andei até lá sem saber como começar, mas determinada a passar por isso. Ei, eu disse sentando-me ao lado dela. Ei, ela respondeu com a voz suave. Ficamos sentados em silêncio por alguns momentos, nenhum de nós sabia o que dizer. Finalmente quebrei o silêncio. Rose disse que você queria conversar, comecei. Shelley assentiu, mexendo na bainha do suéter. Sim, eu disse, só não sei como dizer. Só diga o que estiver em sua mente, eu disse a ela mantendo meu tom gentil. Ela respirou fundo, ainda sem olhar para mim. Sinto muito, Kurt, por tudo. Eu não queria que as coisas acontecessem desse jeito. Eu nunca quis te machucar. Eu sei que eu disse que isso não mudou o que aconteceu, mas não podemos voltar e desfazer. Shelley assentiu com lágrimas brotando em seus olhos. Eu sei que tenho tentado descobrir como seguir em frente, mas é difícil. Sinto como se tivesse arruinado tudo. Não sabia o que dizer sobre isso. Era verdade que ela tinha cometido erros, mas não havia sentido em ficar pensando neles agora. Nós dois tivemos que seguir em frente separadamente. Todos nós cometemos erros, eu disse finalmente. A conversa não tinha sido fácil, mas era necessária. Nós dois precisávamos deixar o passado para trás para dar espaço para o que viria a seguir. Nas semanas seguintes, me senti mais leve, como se um peso que eu nem tinha percebido que estava carregando tivesse sido tirado de mim. Emily e eu continuamos a nos ver, e nosso relacionamento se aprofundou. Não foi apressado, nós dois tínhamos nossas próprias vidas, nossas próprias histórias para lidar, mas havia algo sólido ali, algo real que eu não sentia há muito tempo. A vida tinha um jeito de surpreender você quando você menos esperava. Eu tinha passado pelo inferno, mas estava saindo do outro lado, e pela primeira vez em muito tempo, senti esperança sobre onde as coisas poderiam levar. Uma noite, quando Emily e eu estávamos sentados em um pequeno restaurante desfrutando de um jantar tranquilo, percebi o quanto minha vida havia mudado. Não era perfeita, e ainda havia dias em que o passado pesava muito na minha mente, mas esses dias eram menos frequentes e mais distantes. Conforme a noite se aproximava, Emily finalmente adormeceu no sofá, sua respiração suave e estável. Eu a observei por um momento, sentindo uma sensação de paz me invadir. Era o tipo de paz que estava ausente da minha vida há tanto tempo, e eu estava grata por isso. Eu sabia que não era a mesma pessoa que era antes de tudo acontecer, mas estava bem com isso, tinha crescido, aprendido e saído mais forte do outro lado. Na manhã seguinte, acordei cedo, deixando Emily ainda dormindo, enquanto eu saía para correr. O ar estava fresco, o céu azul claro. Enquanto eu corria pelas ruas silenciosas, senti uma sensação de clareza que não sentia há muito tempo. O bater rítmico dos meus pés na calçada combinava com a batida constante do meu coração, e me peguei pensando no futuro não com apreensão, mas com antecipação. Quando voltei, Emily estava acordada, sentada na varanda com uma xícara de café na mão. Ela sorriu quando me aproximei, seus olhos brilhando daquele jeito que fez meu coração pular uma batida. Passamos a manhã juntos, aproveitando um café da manhã tranquilo e conversando sobre nossos planos para o dia. Era simples, mas era o suficiente. Poucos dias depois, recebi uma ligação da mãe de Shelley. Foi a primeira vez que ouvi falar dela em semana, e o tom de sua voz imediatamente me disse que algo estava errado. Kurt, você pode vir aqui em casa? Ela perguntou com a voz tensa de preocupação. O que está acontecendo? Eu perguntei já sentindo um nó se formar no meu estômago. É Shelley, ela teve o bebê, mas houve complicações, ela está no hospital e não está nada bem.
Meu coração caiu. Eu não esperava isso. Eu sabia que a gravidez de Shelley tinha sido difícil, mas nunca pensei que chegaria a isso. Sem pensar, disse a ela que estaria lá o mais rápido possível. Dirigi até o hospital com a mente acelerada. Shelley e eu podemos ter nos separado, mas isso não significa que eu queria que algo ruim acontecesse com ela. Ela ainda era alguém com quem eu me importava profundamente, e o pensamento de que ela estava em perigo era algo que eu não conseguia descartar facilmente. Quando cheguei, a mãe de Shelley me encontrou na sala de espera. Ela parecia pálida, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Obrigada por vir, ela disse com a voz trêmula. Como ela está? Eu perguntei temendo a resposta. Ela está estável por enquanto, mas os médicos não têm certeza do que vai acontecer. Houve complicações durante o parto. Ela perdeu muito sangue e eles tiveram que fazer uma cirurgia de emergência. Eles a estão mantendo em tratamento intensivo. Eu assenti tentando processar a informação, e o bebê. Ele está na unidade neonatal, ela disse com a voz embargada. Ele nasceu prematuro, mas eles estão fazendo tudo o que podem. Eu não sabia o que dizer. Eu tinha me preparado para seguir em frente com Shelley para fechar aquele capítulo da minha vida para sempre, mas agora ver a mãe dela assim, ouvir sobre a luta que Shelley estava enfrentando, trouxe tudo de volta à tona. Posso vê-la? Eu perguntei, embora não tivesse certeza se estava pronta para isso. A mãe dela hesitou, e então assentiu. Acho que ela gostaria disso. Eu a segui pelos corredores estéreis do hospital, até chegarmos à unidade de terapia intensiva. O quarto de Shelley ficava no fim do corredor, e quando entrei, vê-la me deixou sem fôlego. Ela parecia tão frágil, ligada a máquinas, que seu rosto estava pálido e abatido. Isso estava muito longe da mulher vibrante e confiante que eu conheci. Fiquei ao lado da cama dela sem saber o que dizer ou fazer. Parte de mim sentia que eu não pertencia ali, como se eu não tivesse o direito de estar naquele quarto depois de tudo o que tinha acontecido, mas outra parte de mim não conseguia ir embora, não quando ela estava deitada ali lutando pela vida. Os olhos de Shelley se abriram, e quando ela me viu um sorriso fraco cruzou seus lábios. Curte, ela sussurrou sua voz quase inaudível. Estou aqui, eu disse pegando sua mão. Ela apertou minha mão fracamente, fechando os olhos novamente. Sinto muito, ela murmurou as palavras arrastadas. Eu não disse que minha voz estava falhando, não se desculpe, apenas se concentre em melhorar. Conversamos um pouco, principalmente sobre o bebê e como ela estava se sentindo. Havia uma sensação de calma entre nós, um entendimento de que ambos tínhamos seguido em frente, mas ainda nos importávamos um com o outro, cada um à sua maneira. Estou feliz que você esteja bem, eu disse, querendo dizer cada palavra. Eu também, Shelley disse suavemente. Obrigada, Curte, por tudo. Eu assenti sem saber como responder. Cuide-se, Shelley, e cuide daquele pequeno. Eu cuidarei, ela prometeu. Quando saí do hospital, senti uma sensação de encerramento que não tinha antes. Eu sabia que Shelley ficaria bem, e isso significava que eu finalmente poderia ficar bem também. Minha vida com ela tinha acabado, mas meu futuro estava apenas começando e eu estava pronta para abraçá-lo completamente. Naquela noite, enquanto estava sentada com Emily na varanda observando o pôr do sol, senti uma sensação de paz se instalar sobre mim. Eu tinha passado por tanta coisa, mas saí do outro lado mais forte, mais resiliente e pronta para o que a vida tivesse guardado.